Então, nós estamos aqui, né, para mais um culto do Evangelho no Lar. Nós estamos na 18ª semana, com muita felicidade, nós temos percorrido esse caminho. Para quem está acompanhando conosco no Evangelho, nós estamos hoje no item A Paciência, que é uma instrução dos Espíritos do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos posicionados nessa instrução. Hoje nós não vamos conseguir ainda terminar o capítulo 9, mas como nós já comentamos, nós estamos percorrendo o texto do Evangelho segundo o Espiritismo sem pressa. Nós lembramos sempre que é a dinâmica do culto do Evangelho no lar. Então é sempre interessante que nós coloquemos um copo de água, uma jarra de água, para fluidificar com a fé de que nós receberemos dos espíritos, da espiritualidade superior, aquilo de que os nossos espíritos realmente precisam. Antes de nós começarmos, eu vou fazer uma prece para todos nós nos acalmarmos, entrarmos aqui no clima, para o nosso foco se ampliar e nós conseguirmos, né, extrair nesta noite a maior quantidade de ensinamentos possíveis. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, misericórdia e justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso divino amigo, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, Santo de Israel, luz do mundo. Em teu nome, Mestre, nós nos reunimos aqui nesta noite, esperançosos de que, como o Senhor nos prometeu, o Senhor estará presente aqui em nosso meio. Tudo, Jesus, que nós fazemos nessa vida, todos os nossos esforços são relativos à nossa aproximação com o Senhor. Nós ansiamos, Mestre, profundamente, no fundo dos nossos corações, pelo teu abraço, pelo teu contato mais significativo, para que os nossos espíritos tenham realmente a capacidade de registrar em algum termo o teu espírito. Nós pedimos, Mestre, humildemente, para que o Senhor esteja aqui conosco nesta noite. E como, Jesus, nós sempre te dizemos, entra nos nossos corações, muda todas as coisas de lugar, Mestre, de acordo com a tua santa e soberana vontade. Nós, Jesus, estamos ansiosos para, entendendo o teu santo evangelho, sermos capazes de reproduzir nas nossas vidas práticas todos os teus postulados e assim nos tornarmos instrumentos do teu coração aqui na terra. Como nós sempre te dizemos, Jesus, nós aproveitamos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome e pedimos para que da nossa singela reunião saia um raio, uma colaboração em favor dos nossos irmãos e irmãs que mais sofrem na noite de hoje. Como sempre, Mestre, nós pedimos pelas mães que perderam seus filhos e estão desesperadas, pelos nossos irmãos e irmãs que estão doentes, sem fé na noite de hoje, sem acreditar que terão um futuro. Nós pedimos, Jesus, por todos os nossos irmãos e irmãs que estão ansiosos nas ruas, pelo pão, pela água e agora por um cobertor nesse frio. Nós pedimos, Mestre, sempre por todos aqueles que, em perdendo as esperanças nos dias do porvir, planejam tirar a própria vida. Que a paz, Jesus, que vem direto do teu coração, caia sobre todos nós, seja sempre sobre todos nós, nos lembrando de que tudo passa nessa vida. Só o teu nome, santo, soberano, supremo, é suficientemente forte para restar, para reinar para todo sempre. E nós te dizemos, Jesus, que no teu nome nós temos encontrado esperança, fé, resignação, tudo de que nós precisamos para seguir em frente. Tem sido assim, Mestre, desde sempre.
e nós cremos que para sempre será assim. O Senhor é todo o nosso apoio. Jesus Cristo de Nazaré é a nossa rocha forte na qual nós nos apoiamos aqui nesse mundo. Sê conosco sempre, Jesus. Nós sempre te pedimos, Mestre, para que nunca nos falte trabalho na tua santa seara, seara cristã, e para que nunca nos falte uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a nós confiado. Mestre, aqui de joelhos, com os nossos corações abertos e com as nossas mentes voltadas à tua santa imagem, à tua excelsa imagem que nos inspira tanto, nós mais uma vez e também dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome de Deus. Nós chamamos para sempre, Jesus. Abençoa o nosso esforço desta noite e ser conosco. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então o Geraldo vai começar conosco nesse item sobre o qual nós falamos, a paciência. É que aproxima? O espírito comunicante. A paciência. Que é de um espírito amigo. Essa mensagem que foi inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, item 7 do capítulo 9, das Instruções dos Espíritos, dada na cidade de Le Havre, em 1862. Allan Kardec, um espírito amigo, vai escrever sobre a paciência. E ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Bom, em primeiro lugar, a respeito desse primeiro parágrafo, nós temos que considerar veementemente, inclusive, porque o Espiritismo às vezes recebe essa crítica de que nós somos apologistas da dor, que somos masoquistas. Não é nada disto. É que a compreensão espírita cristã, ela levanta os olhos para além da matéria. Ela sambarca a causa profunda das dores terrenas, não no presente, mas reconhece que vem na nossa culpabilidade anterior de múltiplas e sucessivas reencarnações em que talvez tenhamos errado, tenhamos nos desviado do caminho reto, incorrido em crimes, em vícios, feito mal a determinadas pessoas, e em chegando no mundo espiritual, reconhecemos o erro, não é? E pedimos uma nova vida para lidarmos com os problemas que nós mesmos provocamos nos corações alheios. Hoje mesmo estava assistindo uma palavra do Chico Xavier com o nosso amigo Adelino da Silveira, em que o Adelino perguntava ao Chico qual era, diante de Deus ou diante da espiritualidade maior, de Jesus, nosso Mestre e Senhor, qual era o poder mais alto, se era o da justiça ou se era o da misericórdia. E o Chico Xavier vai responder a ele que, na opinião dele, Chico Xavier, era o da justiça, porque a misericórdia, ela está sempre sendo exercida pelos nossos familiares mais evoluídos que nós, pelos nossos mentores e guias espirituais, pelos benfeitores da vida maior que nos recebem no além-túmulo, pelos dirigentes das colônias espirituais que também nos agasalham entre os habitantes dessas colônias depois da vida física. E o Chico diz a ele que nós somos tão misericordiosamente recebidos que ninguém profere uma condenação, que ninguém fala sobre os nossos erros da última vida na Terra, que nós mesmos vamos nos sentindo mal, porque sabemos em nossa consciência
que é exatamente segundo os espíritos superiores escreveram Allan Kardec, onde está inscrita a lei de Deus, nós sabemos que nós erramos e nós vamos nos sentindo desconfortáveis diante de tanta misericórdia e então pedimos o retorno à vida física para enfrentar aqueles fantasmas do passado que nós mesmos criamos. E assim, enfrentando a justiça por nós mesmos, enfrentando a causa profunda dos males que causamos aos outros na nossa vida futura aqui na Terra, nós nos sentimos em paz. E o Chico completa esta fala para o Adelino dizendo: sem justiça não há paz. E de fato, a paz de consciência, ela só pode ser adquirida se nós somos ou se nós agimos de forma justa, amorosa e compassiva para com todos. Então, a dor, só concluindo aqui, a dor é uma bênção de Deus, porque ela expressa a nova oportunidade reencarnatória em que nós estamos enfrentando a justiça dentro das nossas próprias consciências, em busca da paz interior. Não, pode continuar. Pode falar. Pode continuar. Por isso aqui o Espírito vai falar: não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Então é exatamente isso, porque uma vez que nós estejamos enfrentando as dificuldades, as dores, as provações, as expiações, que são todas transitórias nesta vida terrestre, se bem a compreendermos, ou as compreendermos todas, se bem as recebermos todas no nosso dia a dia, com resignação, com aceitação da vontade suprema de Deus em nosso próprio favor, sem reclamações, sem lamúrias, sem lamentos, muitas vezes infrutíferos, nós certamente estaremos nos candidatando à libertação espiritual depois da morte do corpo físico. Por isso o Espírito vai dizer que Deus nos marcou para a glória do céu. E é por isso também que Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer: bem-aventurados os aflitos e os sobrecarregados, porque serão consolados, serão aliviados, não é? E prossegue o Espírito amigo, escrevendo a Allan Kardec: sede pacientes, a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória: a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. Ora, isto é uma decorrência lógica da palingenesia, da lei de sucessivas reencarnações, da multiplicidade de existências na Terra, porque essa condição, esse princípio básico da doutrina espírita, que nos explica que a evolução nossa do espírito imortal, ela vai se dando aos poucos, de encarnação a encarnação, está diretamente associada à lei de justiça divina, em que, segundo o dizer de nosso Senhor Jesus Cristo, a cada um será dado segundo as próprias obras. E assim, nesse exercício que vamos tendo, esse exercício evolutivo que vamos tendo de experimentar situações distintas, conviver com pessoas, com almas diferentes das nossas, ter contato com indivíduos que não são propriamente, diretamente ligados ao nosso coração,
e são provavelmente indivíduos de outras famílias espirituais e que basta às vezes não temos com eles nenhuma afinidade mais direta, nenhuma sintonia mais clara, nem mesmo um carinho mais profundo, a não ser o contato de relações familiares corporais, não é? Porque nascemos numa mesma família, temos o mesmo sangue, mas não somos da mesma família espiritual. Existe um trecho do próprio Evangelho que vai analisar isto, nos mostrando que existem as famílias pelo laço corporal, que são transitórias e que se encerram após a morte do corpo físico, e que muito mais profundas são as ligações das famílias, das almas, dos espíritos, dos seres humanos terrestres, cuja ligação se dá pelos laços da alma, a família pelos laços do coração, do amor, das conquistas mais sublimes da fraternidade legítima, não é? As famílias pelos laços da alma. Então, se nós somente convivêssemos com aqueles afins a nós próprios, se somente tivéssemos contato com as pessoas que pensam e sentem como nós, dificilmente nós teríamos condição de desenvolver essa virtude que é a paciência, que é a tolerância, que é o se relevar a falta alheia, não é? Nós não teríamos, por exemplo, não teríamos motivos para perdoar aqueles que nos amam, porque de ordinário a gente se dá bem com aqueles que nos amam e com aqueles que nós mais amamos. Basta uma pequena desavença e você logo já vai perdoando a criatura, porque já existe esse laço de amor, de união precedente. Ao passo que aquele que vamos dizer assim, uma convivência nova ou um cobrador de outras vidas que renasceu em nosso lar ou que está conosco na vida de relação, seja no trabalho, seja nas nossas casas de oração, na via pública, nós vamos ter mais dificuldade. E às vezes, aquilo que ele vai nos fazer de ruim, que aos nossos olhos é ruim, para ele aquilo nada significa. Então nós temos que considerar também que cada um está num estágio evolutivo e o que para um é uma questão de vida ou morte, para outro pode ser uma coisa de menor importância. Então, quando você considera todas as ações alheias por outros pontos de vista que não os seus, você passa a ter mais tolerância. É aquela história, você se coloca nos sapatos da pessoa e você se pergunta assim, será que se eu estivesse na posição dela, eu agiria como ela está agindo comigo? Ou às vezes eu teria uma reação até pior do que ela está tendo comigo. Então você começa a exercitar as forças da alma para perdoar, para ter tolerância, para esquecer o mal, né? E por isso aqui o Espírito vai dizer que a paciência é uma caridade, sim, e uma caridade muito mais relevante do que aquela de se distribuir uma quentinha, um cobertor, uma sopa, àqueles que estão famintos na rua, ou um dinheiro que você dê aos outros que não vai lhe faltar. Porque essa caridade é fácil de se fazer, não é? Ele completa, continuando a sua mensagem lindíssima, ele vai dizer assim, a vida é difícil, bem o sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores.
O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Aqui eu me lembrei, agora eu estou sempre me lembrando das nossas conversas com o Chico. Certa vez ele falou comigo assim: Geraldinho, nós temos que andar no mundo com os pés bem plantados no chão da nossa realidade, em torno de nossos passos. Mas nunca devemos nos esquecer de colocar os olhos e a fronte postas no céu, fixas na abóbada celeste, como que a aceitar o convite das luzes mais altas do céu, a fim de nos elevarmos. Eu achei essa frase tão linda e sempre tenho tentado estabelecer isso como norma dentro de mim, sem sair da realidade, porque também a gente não pode ser tolo, não é? Nós estamos aqui no mundo de expiações e de provas, temos que andar com os pés muito firmes no chão da realidade, conhecendo todos os percalços da estrada, conhecendo as possibilidades que existem de criminosos, de pessoas viciosas estarem ao nosso derredor e talvez provocarem determinadas ciladas que nós precisamos sim vigiar a nós mesmos para não cair nessas ciladas. Mas, por outro lado, a nossa visão, a nossa fé, a nossa vontade deve estar posta nos céus, deve estar posta, sim, na imensidão do infinito, buscando a Jesus, nosso Mestre e Senhor, buscando os espíritos superiores, nossos benfeitores e guias maiores, para que nós possamos vencer esses mil nadas, essas picadas de alfinetes, essas coisas que a vida diária contém, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer lugar onde nós estamos convivendo com pessoas, com outras pessoas diferentes de nós, não é? E isso às vezes acontece. É uma inveja, é uma perseguição, é uma calúnia, é um ataque gratuito, é vamos dizer assim, uma antipatia que às vezes se estabelece. Agora, se nós formos parar para discutir com as pessoas, para dar a elas na mesma moeda, nós não vamos sair do ramerrão da terra, da mediocridade terrestre, porque é preciso a gente se elevar da mediocridade terrena. E isso a gente faz esquecendo essas alfinetadas, esses males, deixando de lado o revide, a vingança, perdoar, não 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 cada ofensa. E por isso, se assim o fizermos, a gente vai passar na terra ao lado dos benfeitores mais importantes de nossa caminhada terrestre, que vão nos dar, ao contrário, mais coragem, mais perseverança, mais amor, mais resignação, mais resiliência, mais devoção, mais abnegação. Porque nessa mesma conversa com Adelinda Silveira, o Chico vai dizer que entre todas as virtudes, a mais importante é nós procurarmos a abnegação. Porque a abnegação é aquele ponto que nós podemos nos espelhar no exemplo de Saulo de Tarso, quando ele vê Jesus às portas de Damasco, cai do cavalo e se curva. Ele que era um perseguidor dos cristãos, ele se curva à majestade iluminada de Jesus e fala com o mestre: Senhor, que queres que eu faça? E aí começa a nossa abnegação, e ele vai depois se tornar o grande apóstolo dos gentios, não é? E o Chico completa a fala para o Adelino dizendo assim: nós devemos nos espelhar em Paulo de Tarso,
Porque todos os dias, durante todas as manhãs, quando acordamos, a primeira frase que devemos falar em nossas preces, ao abrirmos os olhos cada manhã, é esta: Senhor, que queres que eu faça? E aí o Espírito termina a mensagem dizendo: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tivesse de que se censurar. Ao passo que tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, gente, se Jesus nos deu o exemplo da suprema paciência, do supremo perdão, quando ele lá do alto da cruz, ele exclama a Deus: Senhor, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, ele que era impoluto, que não tinha dívida alguma, que não tinha nenhum débito, nenhuma mácula no seu espírito, um espírito puro, angélico, um autêntico filho de Deus que já havia alcançado o máximo de sabedoria e amor em termos angélicos, não é? Um passo além da humanidade, o guia e modelo para todos nós, segundo os livros dos Espíritos e segundo o dizer de Emmanuel e André Luiz, o governador da Terra, que formou a Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás para a evolução desses 30 milhões de espécies de seres vivos que estão se desenvolvendo, assim como nós humanos aqui, nesta bênção de Deus que é a Terra. Se ele não tinha nada para expiar, nada que provar, e nos demonstrou esse perdão tão alto, este amor, esse esquecimento do mal tão elevado, nós que temos pecados, que temos erros, que temos desvios, sabemos disso de vidas sucessivas, quanto mais nós devemos segui-lo. Portanto, a palavra final, que resume tudo, segundo este espírito amigo, na cidade de Le Havre, na França, em 1862, é esta: sede, pois, pacientes, sede cristãos. E nesta frase curta, ele está nos dizendo uma relação direta de causalidade. Nós só podemos ser cristãos se formos pacientes e vice-versa. Nós só podemos também ser pacientes se entendermos a missão do Cristo. Bom, pessoal, então agora a gente entra na segunda instrução dos espíritos dessa noite, que foi uma instrução ditada pelo espírito Lázaro, na cidade de Paris, no ano de 1863. O título dessa instrução é Obediência e Resignação. O espírito começa assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Essa primeira parte, gente, já é muito interessante porque ao longo da história da humanidade, nós sempre aliamos a obediência a algum sistema legislativo, e aí seja ele estatal ou não, que estaria ali posto para conter a natureza humana, né? E nesse sentido que o Espírito está colocando, a vontade dos homens, o sentimento. Mas é muito interessante a gente pensar que desde lá na Bíblia, no Velho Testamento, a gente tem vários profetas e Davi também dizendo, né? Os teus mandamentos, Senhor, são mais doces do que o mel. E a gente tem Davi em vários momentos nos Salmos aliando a obediência a Deus a uma vida feliz, plena e longa. E quando a gente começa a aliar, né, essa obediência ao que Jesus trouxe, a gente entende que nós estamos falando da obediência à lei
de amor, porque Jesus traz para a gente que o resumo, né, dos profetas e da lei, lá em Mateus, no capítulo 22, é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, quando a gente começa a trazer o paradigma da espiritualidade, quando nós começamos a olhar para essa estrutura de obediência, né, a quem nós estamos obedecendo, qual o motivo pelo qual nós estamos obedecendo, quando a gente traz a espiritualidade para tudo isso, a gente percebe que, de forma alguma, nós estamos negando a nossa condição humana, a nossa vontade, o nosso sentimento, e que essa obediência, com toda certeza, nos leva por um caminho mais feliz e mais seguro. O Espírito continua. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Até me lembrei que acho que em 2021, há bastante tempo, a gente teve um vídeo sobre isso, né? Da obediência estando relacionada à razão e da resignação estando relacionada ao coração. Mais uma vez, porque nós sempre obedecemos a uma estrutura que é mais formal e que é posta sempre de uma forma mais sistematizada. Ao longo da história da humanidade tem sido assim. Agora, é possível obedecer sem resignação, porque a resignação, como o Espírito está colocando aqui, ela está relacionada ao nosso coração. Então a gente tem muitas pessoas que obedecem revoltadas. E quando a gente obedece à lei de Deus com revolta, não tem fruto algum. A gente precisa obedecer entendendo e agradecendo a Deus por ele ser um pai que é todo amor, todo justiça, todo misericórdia, e em resignando a nossa vontade, resignando o nosso espírito a essa necessidade de obedecer, entendendo que esse é o melhor caminho, aí sim a gente vai ter aquilo que a gente já comentou aqui no estudo do Evangelho, que é o sofrer bem. Porque quando a gente estuda o capítulo Bem-aventurados os aflitos, a gente entende que não é qualquer sofrimento que vai fazer com que nós avancemos em direção a Deus. O sofrimento com revolta, ele nada significa. O sofrimento que está tão distanciado dos sentimentos de esperança, de fé e, mais uma vez, de resignação, ele não eleva o espírito. Então a gente precisa aliar. E quando a gente pensa na doutrina espírita, né, no espiritismo sendo o nosso consolador, ele significa consolo e ele ajuda a nossa resignação nesse sentido, porque em explicando as leis que regem a relação entre plano material e plano espiritual, quando a gente entende essa relação, quando nós entendemos as expiações, as provas, o princípio da reencarnação, em entendendo tudo isso, a gente tem mais facilidade de se resignar. Então eu estou sofrendo porque tem um motivo muito mais complexo por trás de tudo isso. E aí o meu coração se enche de resignação e, portanto, de outras virtudes como paciência, como gratidão a Deus por estar passando por determinadas coisas. O Espírito continua. As duas, né, obediência e resignação, constituem forças ativas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Olha aí que bonito isso, gente. Carregam o fardo das provações. Isso é muito bonito, gente, porque como a gente também já conversou aqui, a provação, ela é relativa ao futuro, ao passo que a expiação, ela é relativa ao passado. Então, o que o Espírito está dizendo aqui é, quando a gente encara as nossas provas com obediência e resignação, a gente evolui. A gente está construindo um caminho realmente carregando esse fardo e não deixando ele para trás, que é o que ele fala. A revolta deixa o fardo cair. E esse cair significa o estacionamento espiritual. Quando a gente se revolta, a gente tem o postulado aí do Livro dos Espíritos de que o espírito não regride, agora ele estaciona. E o estacionamento é a pior coisa, porque nós estamos atrasando o nosso dia, o momento sublime em que nós encontraremos o nosso Criador, em que nós entenderemos profundamente o que significa Deus. Então, a revolta e o estacionamento, resignação e obediência nos ajudam a evoluir. O Espírito continua. O covarde não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, o covarde, que geralmente não tem ainda o arcabouço moral necessário para enfrentar certas coisas, ele não vai conseguir se resignar porque ele vai tentar fugir.
E o orgulhoso e o egoísta, eles não conseguem obedecer porque o orgulhoso muitas vezes acha que ele está acima de Deus. Ele não consegue admitir uma autoridade que pensa um caminho. Porque o orgulhoso, ele pensa que ele sabe tudo. Ele pensa que mesmo estando no mal, ele sabe qual é o melhor caminho de evolução, ele sabe qual é o melhor caminho para percorrer na vida material. Então, uma pessoa que se coloca dessa forma, ela jamais vai conseguir admitir um Deus que corrige, um Deus que corrige para o bem daquele que está sendo corrigido. E o egoísta, que também não consegue sair, né, do centro do mundo, que sempre pensa que o umbigo dele é tudo, que só existe ele mesmo, ele também não consegue obedecer, porque para haver obediência, a gente precisa do exercício da alteridade, que é essa admissão do lugar do outro e admissão da existência do outro. Como para o egoísta só existe ele mesmo, ele não consegue também conceber essa autoridade divina que está pairando aí sobre todos nós. Você quer dizer alguma coisa? Eu me lembrei de outro caso, João, do Chico, e ele nos contava certa vez o seguinte: quando a pessoa erra pelo coração, ela tem alguma queda pelo coração, uma queda moral, ela sofre tanto com essa queda, o sofrimento dela é tão efetivo que ela logo se recupera, ela se arrepende, ela se recupera e ela volta mais rapidamente no passo certo da evolução. Ao passo que o egoísta e o orgulhoso, o vaidoso, quando eles erram pela inteligência, justamente porque eles não reconhecem, né, um poder superior a eles, então a recuperação deles é mais difícil. A pessoa, o orgulhoso, o egoísta, o vaidoso, ele erra, mas não reconhece, não se arrepende, não faz consigo mesmo aquela emenda, aquele arrependimento, aquela, vamos dizer assim, aquele caminho de reparação. E por isso mesmo ele pode estacionar talvez até séculos na recuperação espiritual. É bem mais difícil. O Espírito continua. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que brilhassem no seio da humanidade deprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Como a gente também já comentou aqui, pessoal, o romano, o patrício, ele admitia que todos os favores que ele tinha, materialmente falando, todas as regalias, eram dadas, eram um direito divino, e aí considerando que eles eram politeístas. Então, para o romano era inconcebível o discurso do Cristo, porque o romano entendia que o outro estava na posição de subalterno, de pobre, de deprimido, nas dificuldades do mundo, porque os deuses assim o haviam querido. Então, quando Jesus vem e traz esse exercício da alteridade mais significativo, pede para nós nos diminuirmos, porque aquele que se diminui será elevado, para nós nos colocarmos nos últimos lugares, Jesus confronta frontalmente tudo que aquele povo acreditava, sendo o orgulho o principal traço da personalidade romana de então. O Espírito continua. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. E aí lembrando, né, que a gente está falando aí do século XIX, né, positivismo em alta. A virtude da vossa geração, ele já falou, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva, de repente descobre por si só horizontes que a multidão somente verá mais tarde, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época.
Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Ai dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos a sua vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de ceder, cedo ou tarde. Bem-aventurados, no entanto, os que são mansos, pois prestarão ouvidos dóceis aos ensinamentos. É uma mensagem de Lázaro. E aí, gente, para a gente terminar aqui, eu pensei nós conversarmos sobre uma mensagem muito bonita de Humberto de Campos, que ele traz no livro Contos e Apólogos, sobre como a obediência ela é uma estrada difícil, como é difícil para um espírito praticar a obediência. Humberto de Campos conta para a gente que nas regiões bem elevadas, celestiais, havia um irmão que já tinha contato com o próprio Cristo no plano espiritual e que sempre descia em favor da humanidade. E é muito interessante porque ele encarnou como carpinteiro numa primeira vez, e quando ele volta, ele é recebido com louvores, porque ele tinha exercido aquela encarnação, o ofício de carpinteiro, ele tinha vivido uma vida assim, sem erros, sem reprimendas. Então ele volta para o plano espiritual e ele é recebido com louros, com aplausos, porque realmente ele cumpriu. Ele desce novamente como marinheiro e ele cumpre tudo perfeitamente. E é muito bonito que Humberto de Campos conta que em cada encarnação que ele escolhia uma profissão diferente, ele se dedicava dentro daquele ofício, dedicava dentro daquelas especificidades relativas a cada profissão, e ele, nesse sentido, sempre voltava com glória para o plano espiritual. E ele reencarna, o Humberto de Campos conta que ele encarna praticamente como tudo, escritor, poeta, copista, professor, ele faz de tudo, ele sempre vence nas novas atividades, ele sempre vence nos novos desafios. Até que num determinado momento ele volta para o plano espiritual e ele tem uma conversa com Jesus, né, depois de ser bem recebido com os louros, e ele conversa com Jesus que ele sentia que ele já estava pronto para descer à terra com o ofício de santo. E aí Jesus olha para ele e fala: você acha mesmo que você está pronto para você descer como um santo? Porque até agora você está em meu serviço junto aos homens. Mas se você descer com esse ofício de santo, você vai estar a serviço dos homens junto a mim. A diferença vai ser bastante significativa. Jesus explica para ele. E ele fala: olha, eu já venci tantos desafios, então eu penso que eu estou pronto para descer como santo. E aí ele desce. E aí ele, aos 20 anos, ele começa a caminhada. Humberto de Campos não conta em qual escola religiosa ele exerceu esse ofício de santo, se ele foi um padre, se ele foi um pastor, não conta. Mas Humberto de Campos conta pra gente que ele tinha muitos dons espirituais. Então ele tinha clarividência, ele tinha clareaudiência, ele tinha o dom da cura, mediunidade de cura, de materialização. Ele realmente começou a ser muito procurado pelas pessoas porque ele era uma pessoa cheia dos dons espirituais. Ele era um instrumento realmente muito utilizado pelos espíritos superiores. Mas ele começou a achar muito difícil porque a demanda das pessoas nunca acaba. E foi o que Jesus falou para ele: nessa encarnação você não vai estar a serviço do Cristo, você vai estar a serviço dos homens, junto do Cristo. E aí ele começou a perceber que a vida dele foi sendo esvaziada, porque era sempre uma pessoa que precisava da cura, precisava de conselho, precisava de auxílio, precisava de psicografia, precisava disso, precisava daquilo. E ele sempre precisava se colocar na posição de quem estava ali para atender. Então, num determinado momento, ele acha essa encarnação difícil demais, e aí ele ora para Jesus, ele pede auxílio ao Cristo, e aí ele tem um contato com Jesus quando Jesus explica para ele: nas outras experiências, você tinha autoridade,
Você era o carpinteiro, mas você dominava a madeira. Você era o marinheiro, mas você dominava a sua embarcação e os seus subordinados. Você era o copista, então você dominava o lápis. Você não percebeu, mas eu sempre te coloquei em posição de autoridade. Agora você precisa exercer o ofício da obediência. E obedecer é muito mais difícil. Como eu te disse, você vai estar a serviço dos homens. O seu papel é obedecer a todos eles. E você está junto a mim. E aí é muito bonito porque Humberto de Campos termina a mensagem com Jesus esclarecendo como a obediência é o mais difícil. Como, quando nós estamos atravessando pelas nossas muitas experiências encarnatórias, experiências de provas e expiações numa única encarnação, a gente não para pensar como a gente se deleita nas posições de autoridade, seja na autoridade de você estar escrevendo ali e tendo essa autoridade, de você ser um carpinteiro e ter autoridade sobre a madeira, e como é difícil nós estarmos na posição de obediência, como isso conflita com o nosso orgulho, mesmo que a gente não perceba. E aí a mensagem termina dessa forma, e a gente termina, né, o Evangelho com essa reflexão sobre a obediência da lei do Cristo, que é a lei do amor. Ela precisa ser pensada racionalmente pelo espírita como literalmente, gente, o melhor caminho. Não há outro caminho que não nós obedecermos ao Cristo, àquilo que o Cristo nos chamou a fazer. E a resignação nesse sentido é nós colocarmos nosso coração em paz com essas outras virtudes, né? Como o Geraldinho comentou hoje, da paciência, da abnegação, o dar a outra face, a renúncia, essa resignação constante, crendo e fruto desse pensamento que está entendendo que esse é o melhor caminho. Então são sim, pessoal, duas virtudes que se complementam. A partir da razão a gente entende que é o melhor caminho e em virtude disso a gente descansa o coração, se enche de resignação para entender que nesse caminho nós chegaremos a Deus e que nós temos muitos motivos para estarmos alegres e estarmos, acima de tudo, gratos a Deus por tudo aquilo que ocorre na nossa vida, porque nós recebemos, como a gente sempre fala, aquilo de que os nossos espíritos precisam, mesmo que em determinado momento dessa caminhada a nossa perspectiva materialista ainda não esteja pronta para entender essas coisas. Muito bom, João. Você se lembra qual livro de Humberto de Campos está esse? Acho que é o Contos e Apólogos. Contos e Apólogos. Que às vezes as pessoas perguntam, né? E é muito interessante. Até fica aqui um convite, viu, gente? Porque eu sei que todos nós gostamos muito dos livros de Emmanuel e de André Luiz, que são os mais referidos da obra de Chico Xavier, mas eu creio que está faltando nos grupos de estudos, nos centros espíritas e nas instituições de nossa abnegada doutrina, os estudos dos casos que Humberto de Campos expõe em suas dezenas de livros, né? Que são muito porque, importantes. pessoal, as maiores revelações evangélicas, quando a gente pensa em revelação evangélica de um autor que está trazendo para a gente aquilo que aconteceu nos bastidores, que a gente nem imagina, esse autor é Humberto de Campos. E aí, gente, falando como alguém que estuda literatura na academia, escrever crônica e conto bem é muito difícil. Como Humberto de Campos faz, é tão difícil quanto escrever um grande romance como Emmanuel faz. São coisas diferentes. Às vezes a gente valoriza muito mais uma coisa como outra do que outra, como o Geraldinho está falando, né? Os romances que são sempre tão lembrados, tão discutidos, tão debatidos, mas as crônicas e os contos de Humberto de Campos têm coisas ali que são preciosidades que nenhum outro autor espiritual trouxe, e está lá nos livros de Humberto de Campos. E como você falou, João, as revelações evangélicas que ele escreveu, inclusive o Chico explica, viu, gente, em entrevista, que não são de autoria dele, porque ele aprendeu-as nos planos mais altos da vida espiritual aqui na Terra, como que os anais da própria vinda do Cristo, né? Da relação do Cristo com seus apóstolos, com seus discípulos, com sua mãe, com Maria de Magdala e com outros seguidores Kardec, mais perto. né? Quantas revelações sobre Kardec, gente.
o Barato de Campos traz, né? Mas especificamente sobre as revelações evangélicas, eu quero citar 2 livros de luz, que são Boa Nova e Lázaro Redivivo. E o Pontos e Contos E também. também o Pontos. Então são Muita 3, coisa. Pontos e Contos, todos de autoria do espírito de Humberto de Campos, que também assinava como Irmão X, pela Tem muita psicografia coisa. de Chico Xavier. Então que a gente não tenha Preguiça. preguiça de estudar. Né? Aliás, aí, ó, a mensagem final falando ai do preguiçoso. Exatamente. Né? Ai dele. Podemos, então, encerrar. Eu vou aproveitar e pedir a vocês que nos acompanhem na prece final, já convidando-os para a sequência do culto do Evangelho no Lar na semana que vem, onde falaremos, a partir do item 9 do capítulo 9, sobre a cólera. Mas hoje agora é o momento de colocarmos a nossa jarra d'água. Nós vamos colocar a nossa aqui, que eu e João vamos depois tomar. Nós temos recebido até muitas pessoas que têm nos falado da bênção que tem sido a água fluidificada no culto, na casa de vocês, alguns até com fenômenos de efeitos físicos muito, muito lindos, muito impressionantes. Isso não é da ordem do maravilhoso, mas sim é da ordem da misericórdia divina em nosso próprio favor. Então vamos aproveitar esse momento, colocar o nosso copo aqui e já programar a ação espiritual dos benfeitores maiores que nos ajudarão, não é, a colocar aqui nos copos d'água aquele remédio de que precisamos, aquela bênção espiritual que o nosso organismo também, tanto físico quanto o nosso corpo espiritual, necessita para o equilíbrio de toda hora. Vou pedir ao João para deixar na parte do final aí, isto. Que a nossa prece de hoje vai ser pedir a Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Pedir aos nossos benfeitores, aqueles guias e maiores que avalizaram a nossa encarnação, o projeto de vida que hoje temos aqui na Terra, para que não nos deixem em absoluto cair na tentação da preguiça, que eles nos afastem desse espírito preguiçoso, deste espírito que se acomoda com as coisas da vida, que faz com que nós percamos tempo com coisas inúteis, com atividades que não nos engrandecem. Esse espírito que faz com que nós deixemos de lado aquilo que é essencial para nos ocuparmos do que é passageiro e transitório. Que nós tenhamos as forças necessárias para nos desconjuntarmos da imobilidade, para que possamos ter forças de nos levantarmos, para que possamos ter a coragem de seguirmos com passo firme no caminho da verdade e da vida proposto por nosso Senhor Jesus Cristo. Para que não tenhamos qualquer sensação de moleza ou indolência, a fim de que os nossos braços fortes, no abraço das tarefas mais fraternas e solidárias, na busca daqueles que mais sofrem que nós, na via pública, despojados de lar, despojados de comida, de água, de cobertores, despojados de emprego digno, despojados de esperança, possam receber de nossas mãos ativas no bem aquelas faculdades que os fará
sorrir. Aquelas ofertas, ainda que singelas, seja um trocado, seja uma água, seja uma quentinha, um cobertor, uma roupa, um agasalho, um remédio, que eles possam carrear para eles não apenas o veículo espiritual do reconforto, aliás, não apenas o veículo material do reconforto, mas, sobretudo, o veículo espiritual da esperança em Deus e a certeza de que toda a dor passa e que só Jesus e só o amor prevalecerão. Que nós tenhamos força para abrir o nosso entendimento e não fechá-lo aos chamados divinos para a caridade e a solidariedade. Que nossos ouvidos não estejam tapados à verdade, a fim de que as nossas mentes, com razão equilibrada, possam entender o sublime chamado. Que nós amanhã não venhamos a nos lamentar diante de nossa incúria e nem venhamos a sofrer o freio da espora e da provação, da expiação e da dor causadas pela nossa inação do bem. Lembrando que os amigos espirituais nos ensinam que não basta deixar de fazer o mal, mas, sobretudo, que venhamos a entender que o simples fato de não fazermos o bem já é um atraso em nosso passo evolutivo. E assim, com esses pensamentos, com essa súplica de nossas almas, a Deus nosso Pai, por intermédio de Jesus, nosso Mestre e Senhor, uma vez mais dizemos, em nosso apelo desta hora, que todos nós possamos pedir neste instante que não estejamos largados ao egoísmo, à vaidade e ao orgulho que nos enregela o coração e que de uma vez por todas a preguiça, esta sombra inominável, fruto de eras primevas de enganos e desilusões, não nos alcance os passos e nem nos atrase a evolução na face da terra, para que, enfim, possamos seguir todos juntos, intimoratos, de braços unidos, de corações afins e mentes em sintonia, em direção ao mais alto, em direção ao mais acima, para que a luz de Deus se faça em nossos próprios caminhos, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui. Na semana que vem nós nos encontramos para continuar e finalizar, talvez, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título A Cólera. A gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau, gente. Beijo no coração.